tudo bem? É um prazer poder estar aqui, falar com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência como mãe de menino. Eu agradeço a Tati, a Drica pelo convite, poder falar aqui sobre a minha experiência, como foi ter sido mãe, como é ser mãe de menino. Eu falo como foi porque quando criança eles estavam mais ali debaixo das minhas asas, né? E agora cada um está seguindo o seu caminho. Mas como é ser mãe de menino? Que eu possa ser bênção na sua vida, esse é um profundo desejo do meu coração. Bom, então para começar, quando a Tati me chamou, eu fiquei pensando, como será que eu fui como mãe, né? E às vezes a gente fica se culpando por tanta coisa, né? Que podia ter sido melhor, o que eu poderia ter feito de melhor. Mas eu falei, mas uma coisa é a minha visão como mãe, como eu fui para eles. E outra coisa é a visão deles, o que eles pensam a respeito da minha pessoa como mãe. Então eu criei um grupo no WhatsApp com os meus 3 meninos e falei, qual a visão que vocês têm de mim como mãe, desde que vocês eram crianças, né? Por favor, me falem sem nenhuma restrição. Eu quero que vocês sejam sinceros, o máximo que vocês puderem, vão lembrando e sejam sinceros comigo. Mas eu quero que vocês me respondam particularmente, porque eu não quero que um influencie o outro. Então, eles responderam. Tá bom, mãe, a gente vai responder, mas a curiosidade, mas mãe, por que você quer saber? Eu falei, porque eu vou falar lá no grupo, vou falar no Mães com Fé, então eu preciso desse feedback para que eu possa ter uma noção melhor de como eu fui e como eu sou como mãe. Então eles me responderam, meus 3 meninos me responderam. E o interessante é que bateu, gente, o que cada um falou, bateu com, assim, a resposta deles, eu creio que é exatamente como eles me viram e como eles me veem como mãe. E foi interessante porque às vezes a gente, como mãe, né, a gente meio se culpa por algumas coisas, né? A gente fala, podia ter sido melhor nisso, podia ter sido melhor naquilo, aqui eu acho que eu acertei, aqui eu não sei não. Então, aí quando eles vêm com essa resposta, eu pude ver um pouco daquilo que eu já pensava a respeito de mim mesma. E foi muito legal essa experiência. E a gente vê que realmente nós como mães, perfeição, esquece. Mas a gente vai tentar caminhar e fazer aquilo que a gente pode de melhor na criação dos filhos. Uma coisa que eu sempre tive comigo, eu e meu esposo, é que, em primeiro lugar, o Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então, como herança do Senhor, nós precisamos receber essa herança e cuidar o melhor que nós pudermos. Porque a gente sabe, por ver algumas histórias de filhos que recebem herança dos seus pais, heranças que os pais batalharam, trabalharam por aquilo, por aquela conquista, e os filhos muitas vezes não valorizam essa herança. E quando chega na mão dos filhos, os filhos simplesmente destroem essa herança. Então o desejo do nosso coração era pegar essa herança do Senhor e multiplicar essa herança. E oferecer, agradecer ao Senhor por Ele ter nos dado essa herança. E oferecer como gratidão a multiplicação. E louvado seja Deus, nós temos 3 filhos, Samuel, Daniel e Rafael. Tudo você chamou os 3 atendem. Graças a Deus, os 3 estão firmes na igreja, firmes na fé. Um deles é pastor e congrega junto com a gente. O outro também congrega junto com a gente. Ele trabalha na mídia da igreja, tá ali firme. O outro tá morando no Rio de Janeiro. E assim que eles chegaram no Rio, eles procuraram uma igreja para frequentar.
E é bacana isso, porque não só nós conseguimos, pela graça de Deus, passar o Deus a quem nós servimos para o coração deles, para que eles pudessem também adorar o mesmo Deus, como também nós passamos, pela graça de Deus, o amor pela igreja, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus morreu pela igreja e os nossos filhos, graças a Deus, estão firmes na igreja, casaram com as esposas também que são firmes e que amam a Deus. As minhas 2 netinhas lindas estão lá na igreja, gostam de cantar e louvar ao Senhor. E agora vem mais um netinho, o Gael, tá chegando agora no final de maio. Então, como eu falava com vocês, perfeição não é difícil, realmente é difícil, não se cobre tanto, porque a perfeição nós não vamos encontrar em mãe nenhuma, E eu separei para falar com vocês sobre 3 mães, 2 que pisaram na bola, que eu considero. Não sei se vocês vão concordar comigo, aí vocês podem escrever, comentar o que vocês pensam a respeito. E uma que eu vejo que foi, assim, bem fiel ao Senhor. Não que as outras não tenham sido, tá? Mas eu só tô mostrando um lado de cada uma delas. Então, 2 vou mostrar sobre essa pisada na bola, que eu considero. E a outra eu vou falar um pouquinho de como eu considero que ela foi uma mãe mais próxima da perfeição, tá? Então, a primeira mãe que eu quero trazer aqui para vocês é a mãe Sara. Ela não podia ter filhos e Deus prometeu a Abraão que daria a Abraão um filho. E Sara, ela não acreditou muito não, ela riu. Ela meio que, um filho, imagina, na minha idade, né? Então ela não acreditou, ela riu. Depois o anjo até falou para ela, você não acreditou, você riu. Eu vi quando você riu. Por ela não acreditar na promessa, procurou dar um jeitinho de ajudar a Deus. Ela achava que seria algo muito difícil de Deus realizar. Esse é um problema nosso, quando a gente coloca limites em Deus. Ela limitou a Deus e ela procurou Abraão e falou para Abraão, já sei como é que você vai ser pai de uma grande nação. Toma aqui a minha serva, Agar, e deite-se com Agar. E assim virá o filho que dará essa herança. E Abraão, por sua vez, aceitou essa proposta de Sara. Pisada na bola, viu? A imperfeição do ser humano, por não crer que Deus é o Deus do impossível. Ele age como quer, quando quer e no momento que ele quer. E aí tá bom. Então, Agar teve o menino Ismael. Não passado muito tempo, a Sara ficou grávida. E depois os 2 meninos começaram a crescer ali juntos. Criança tem os entreveirinhos deles. Criança implica um pouquinho um com o outro, brigam mesmo, né? Um caso que aconteceu há muito tempo atrás, como quando um dos meus filhos tinha 8 para 9 anos. Um menininho estava instigando o meu filho com um outro menino, provocando, e o meu filho caiu na provocação e deu um tapa no colega. Eles brigaram lá. E aí o que aconteceu? A mãe do menino chegou na nossa porta, tocou a campainha, tocou a campainha, morava num prédio, ela tocou a campainha e o meu marido que atendeu, não fui eu que atendi. Ainda bem, gente, que não fui eu. Mãe, né, quer proteger a sua cria. Aí dali eu tirei uma lição. Quando meu marido abriu a porta, ela já começou a falar um monte. Porque o seu filho é um monstro, porque seu filho bateu no meu filho, porque se o seu filho chegar perto do meu filho eu chamo a polícia. E começou a falar um monte de coisa. Aí o que meu marido fez? Falou, olha, você ouviu a versão do seu filho e eu vou ouvir a versão do meu filho, o que ele tem a dizer. E aí nós vamos poder conversar. Tá bom. Fechou-se a porta, ela foi embora. Depois de um tempo, o meu filho voltou a brincar com esse menino.
e eles se tornaram grandes amigos. Olha que coisa linda. Coisa linda da criança, né? Eles se tornaram grandes amigos. Então, dali, o que eu tiro a lição é o seguinte: criança é criança. Criança, de vez em quando, elas vão ter os entreveros delas. E aí, como que nós vamos reagir diante disso? Nós vamos olhar e achar que a culpa é só do outro, como aquela mãe que estava ali porque seu filho é um monstro, porque seu filho, porque seu filho, porque seu filho. Ou nós vamos procurar ver os dois lados, sentar com um, sentar com o outro, conversar, tentar fazer com que eles tenham paz, porque se não for assim, nós não vamos ajudar os nossos filhos a caminharem uma segunda milha, a saberem perdoar, a pedirem perdão. E o que eu vejo que Sara teve essa infeliz ideia que foi fazer com que Abraão ficasse com Agar. E veio o fruto de Agar. E a criança não tem culpa. Foram os adultos que pisaram na bola. Mas aí os dois começam a ter os entreveros de criança, né? Talvez uma implicância, talvez até um pouco de ciúmes, porque o Isaac era filho de Sara, da esposa legítima, e aí começaram a brigar. Eu vejo que a Sara pisou na bola quando ela manda o menino embora. Ao invés dela tentar, talvez, conversar, pelo menos ali não mostra que houve um diálogo para tentar conversar. O que acontece é: Abraão, manda esse menino embora porque ele está causando problema aqui. Ele está implicando com Isaac. E tem uma expressão que fala: eu sou como uma leoa quando o meu filho, quando implicam, quando fazem alguma coisa, se fizerem alguma coisa contra o meu filho, eu vou como uma leoa para cima de quem fez. O primeiro que a gente precisa procurar saber o que aconteceu. A nossa tendência é achar que o erro é sempre do outro, que o nosso filho, o nosso tesouro não erra. Uma vez o meu esposo achou dentro da mochila do meu filho um brinquedinho que não era dele e perguntou: de quem é isso? E ele não soube responder. E o meu esposo mandou que ele devolvesse e conversou sério com ele. Então a gente precisa estar atento ao que está acontecendo com as nossas crianças. E se nós acharmos que a culpa é sempre do outro, os nossos filhos não vão aprender a olhar para eles mesmos e reconhecerem seus próprios erros. E o que vai acontecer? São crianças que não sabem ouvir um não. São crianças que não sabem parar em lugar nenhum. Vão ser adultos que não sabem parar em lugar nenhum. Não sabem parar em trabalho, não sabem parar em igreja, não sabem parar em escolas, porque o problema é sempre o outro. E quando nossos filhos são ameaçados, vamos trocar ameaçados, que eu digo, né? Porque estão fazendo bullying, porque estão isso, porque estão aquilo. Vamos procurar conversar e ajudar que eles sejam mais fortes com relação ao outro. E se foi ele que errou, que ele reconheça o seu próprio erro, para que ele não fique pipocando daqui para lá e de lá para cá, para que ele saiba ouvir um não, para que ele tenha força para resistir o mal. Vamos procurar fortalecer nos nossos filhos a identidade deles como filhos de Deus, amados por Deus, ainda que eles ouçam alguma coisa negativa, que eles saibam ouvir, saibam receber e saibam identificar quem eles realmente são. E a outra mãe, Rebeca, a esposa do Isaac, teve 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Aquele que nascesse primeiro tinha uma promessa sobre ele, sobre a herança do Senhor sobre a vida dele. E quem nasceu primeiro foi Esaú. A mãe de Jacó, Rebeca, ela tinha uma preferência por Jacó. Porque Jacó era o filho mais caseiro, era o filho mais chegado a ela. O Esaú não, o Esaú era aquele filho que ia para o campo, caçador, era o filho que era mais solto. O Jacó não, Jacó era aquele filhinho mais próximo. E aí o que acontece? Rebeca se apegou tremendamente a Jacó, não tanto a Esaú, mas os dois são filhos. Ainda que um não seja exatamente como ela gostaria que fosse, é filho dela. E o que ela vai fazer? Fez com que Jacó fosse no seu pai e mentisse para o seu pai.
Olha o que Rebeca está ensinando para o seu filho. A mentira. Mentindo para o seu esposo. E Jacó mentindo para o seu pai. Jacó roubou essa bênção. Mentiu para o seu pai. E tudo motivado por quem? Por sua mãe. Olha que coisa terrível. Depois Jacó teve que fugir, porque Esaú ficou com muita ira contra o seu irmão. E Jacó teve que fugir. E sabe de uma coisa? Rebeca nunca mais viu Jacó. Olha que desgrameira que ela trouxe para sua família. Divisão entre os irmãos. Mentira. Por quê? Porque ela preferia um filho e não o outro. É uma miséria isso. Quando uma mãe mostra preferência por um filho e destrata o outro. Então tá aí. Pisou feio na bola. E uma outra mãe que eu gostaria de falar aqui para vocês é Ana. Ana, ela não podia ter filhos. Era uma mulher muito sofrida, porque Eucana, seu esposo, tinha uma outra esposa, Penina, daquela época, tá? Naquela época. Tinha uma outra esposa, Penina, que tinha filhos. E Ana não podia ter filhos. Mas Eucana amava muito a Ana, ela não tendo filhos. Olha que coisa linda. E naquela época que era complicado para a mulher não ter filhos, porque o fato dela não ter filhos seria como se ela fosse uma pessoa amaldiçoada. Que peso, né? Que dor. E aí foi ao templo um dia, chorando muito, e orando e falando com Deus. Senhor, me dá esse filho. Senhor, olha como eu tenho sido tratado por Penina. Porque a Penina ficava azucrinando Ana. Como que eu tenho, você não tem. Olha que miséria. Lembra de uma propaganda que tinha antigamente para criança? Que era propaganda de uma tesourinha, acho que do Mickey. Que a criança falava para outra, eu tenho, você não tem. Olha que coisa horrorosa, né? E essa propaganda foi proibida, graças a Deus. Porque você se desfazer do outro porque não tem alguma coisa. E aí Ana sofria muito com isso. E ela orou a Deus e Deus ouviu sua oração. Ela falou para Deus que se ela tivesse esse filho, que ela entregaria esse filho na casa do Senhor. E aí ela teve esse filho e pôs o nome Samuel, que Deus ouviu a oração de Ana. E a Ana ficou ali durante um período, creio que aproximadamente 6 anos. A primeira infância de Samuelzinho, ela ficou com ele. E a primeira infância é algo muito importante na vida de uma criança. Por isso, todo carinho, todo suporte emocional deve ser dado a essa criança. Para que ela cresça uma criança saudável. Que ela possa brincar, que ela possa ser criança, que ela possa se divertir. Brinque com a sua criança, sorria com a sua criança. Eu lembro dos meus filhos quando pequenos, meus meninos, nós comprávamos LP, do tempo do LP. Comprávamos o LP do Arlindo Barreto, quando ele se converteu, primeiro Bozo. E ele tinha um LP muito bacana, muito gostoso de ouvir. E também do Rubens Ciola, um homem de Deus, já não está entre nós. Ele tinha Macaquinha Kika, uma vez nós levamos ele na igreja, foi muito legal. E aí, o que acontecia? Nós ligávamos esses LPs, né? E nós tínhamos os nossos filhos que brincavam, pulavam, se divertiam ali. E a gente brincava com eles, a gente pulava com eles ali, cantando essas músicas. Gente, isso é muito importante. Louvor a Deus. Que seu filho possa louvar, pular, dançar na presença de Deus. E ali eles ficavam, eles brincavam, eles pulavam. Nós costumávamos fazer também o culto doméstico com eles. O Samuel aprendendo a ler, ele lia ali as histórias dos profetas e o Daniel ouvindo. Meu esposo pegava
a câmera na época que nós conseguimos comprar para um consórcio que ele fez. Ele falou, eu tenho que filmar as crianças, né? E aí nós conseguimos comprar essa câmera. Então sempre que ele podia, ou eu podia, a gente estava filmando eles, pulando, dançando, brincando, fazendo culto doméstico. Então um ficava ouvindo, o outro menorzinho e ficava um pouco brincando, mas também ouvindo, e aí depois a gente ajoelhava, a gente orava, e assim foi, né? E quando eles cresceram, a gente também fazendo culto doméstico, sempre que tínhamos algumas dificuldades, nós compartilhávamos com eles e orávamos juntos. E muitas vezes eles viram as respostas de Deus. E isso fez uma diferença tremenda para a vida deles, e até hoje eles falam como eles viram Deus na nossa vida, a ação de Deus, o milagre de Deus na nossa vida. E hoje eles vivem seus próprios milagres, as suas próprias experiências com Deus. Então Ana, ela viveu essa primeira infância ali com Samuelzinho, e ela sabia que uma hora ela teria que levar o Samuelzinho ao templo do Senhor, e ali ela entregaria essa promessa para o Senhor, no templo do Senhor. E ela, coisa linda, porque ela cumpriu a sua promessa. Ela levou o Samuelzinho ao templo, e ali ele entregou o filho para servir ao Senhor. E, de alguma forma, todas nós somos Anas e devemos saber que os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. E é para Ele que nós estamos entregando. E é nas mãos dele que nós estamos colocando, nas mãos do Pai. Então, os nossos filhos não são nossos, eles são do Senhor. Nós não podemos criar os nossos filhos como se eles fossem propriedades nossas. Porque um dia eles vão sair de casa, um dia eles vão fazer a faculdade, vão estudar fora, um dia eles vão casar e eles vão precisar criar essa asa, voar. E assim como a águia constrói o ninho do seu filhotinho, ela faz aquele ninho todo fofinho, quentinho, gostoso de dormir. Mas quando esse pequenininho começa a crescer e precisa voar, ele vai tirando as penas para o ninho não ficar tão confortável assim. Porque esse bebezinho precisa aprender a voar. E nós, como mães, precisamos saber que os filhos precisam crescer e eles precisam voar. Eles precisam ganhar asas, eles precisam viver a vida deles. Eu sei de mães. Uma mãe que eu soube que o filho foi estudar fora, foi para os Estados Unidos, e a mãe entrou numa depressão terrível, porque o seu filho não estava ali mais com ela. E olha que triste, esse filho precisou voltar, porque a sua mãe já estava ficando doente. É triste isso. Mas outra coisa interessante de Ana é que Ana, todo ano ela ia no templo. E aí ela ia lá, conversava com Samuel, passava um tempo com Samuel, mas ela não ia de mãos vazias. Ela passava o ano preparando uma roupa para o Samuel. E quando ela chegava ali no templo para adorar ao Senhor, de ano em ano, ela levava uma roupa nova para o Samuelzinho. Creio que isso nos ensina que nós devemos saber que os nossos filhos vão passar por fases. E essas fases devem ser compreendidas. Que a mesma roupa que servia para o Samuelzinho quando tinha 6 aninhos, já não vai mais servir para o Samuelzinho quando ele tiver 10 aninhos. A roupa precisa ser trocada. Então nós, como mães, procurar entender cada fase e ajudar para que ele possa passar por cada fase de uma forma abençoada, direcionada. Os nossos filhos crescem e eu não posso, como mãe, quando meu filho já estiver na adolescência, tratar o meu filho como criança, como bebê, e querer que ele vista a mesma roupa de quando ele era um bebê. Imagina, né? Uma camiseta de 6 anos de uma criança de 10.
Fica bonito, né? A baby look. Então, saber lidar com cada fase. Meus filhos, cada um tinha sua mania. O Samuel, ele tinha a mania do bitô. Era o bitôzinho dele. Quando eu lavava esse bitô, ele ficava lá no varal esperando até o bitô secar, para poder pegar o bitôzinho dele de volta. O Daniel, ele gostava de pegar o meu cabelo para dormir, ficava assim, no meu cabelo. O Rafael, ele dormia segurando a minha mão. Aí, às vezes, eu achava que ele estava dormindo, eu ia soltando devagarinho, aí ele puxava a minha mão. Que fases gostosas, né? Aí ele puxava a minha mão e eu ficava ali dando a mão para ele. Então, você imagina, se, quando chegasse na adolescência, eu quisesse que o meu filho Samuel continuasse arrastando o bitôzinho dele. Ai, bebezinho, ai, meu bebezinho. Ou o Daniel ficasse no meu cabelo. Ou o Rafael ainda, ai, mãe, preciso da tua mão, deixa eu... Imagina, né? O que eu ia perpetuar neles? Uma infantilidade. Muitas mães, infelizmente, querem seus filhos infantis. Não os preparam para saírem de casa. Eu entendo que Ana, a cada ano, ela fazia uma roupinha, porque ela entendia que seu filho estava crescendo, que a mesma roupa de um ano atrás não ia servir para agora. Então ela preparava com todo carinho essa roupa para o Samuelzinho. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, que quando eles foram pequeninos, eles puderam brincar bastante, jogar bola. O pai ficava preocupado e procurava juntar as crianças da igreja para que pudessem jogar bola, passar um tempo com eles. Eu passava o dia assim, cantando. Herdei isso da minha mãe. Minha mãe, com 11 filhos, ela sempre foi assim. Eu nunca vi minha mãe murmurando. Pode ter murmurado assim, mas lá escondidinha no cantinho dela, talvez chorado muitas vezes, porque com 11 filhos, né, não é fácil. Mas eu via minha mãe sempre cantando, louvando ao Senhor. E aí eu cresci assim. E eu sempre gostei muito de cantar. Então eu lavava minha roupa cantando, eu passava roupa cantando. Não que às vezes eu não reclamasse de passar roupa, porque se tem uma coisa que eu não gosto muito é passar roupa. Mas uma vez, me lembro que eu fiquei com tanta roupa para passar aqui, né? Menino, né? Suja muita roupa, arrasta no chão. Aí Deus falou comigo: você preferia não ter roupa para passar? Não ter essas roupinhas sujas? Se essas roupinhas estão para passar, é porque eles tiveram saúde para brincar. Que chapuletada, né? Mas, assim, realmente eu passava o dia, eu cantava o dia todo. Sempre que eu podia, eu estava louvando, cantando. Uma vez meu filho até perguntou: mãe, você que compõe essas músicas? Às vezes eram músicas antigas que eles nunca ouviram. Eu: não, filho, é antiga, né? Desde quando eu era criança, meu pai e minha mãe faziam um culto doméstico com a gente. E esses dias foi muito bacana, porque meu filho postou uma música no WhatsApp da família, e aí o outro filho virou e falou: olha, essa música lembra a mãe, quando a gente era criança. E ela cantava essa música. Eu fiquei muito contente, muito feliz, porque é uma recordação, é algo bom que a gente planta na vida do filho da gente. Um dos meus filhos, quando foi fazer prova para o vestibular, ele falou: mãe, canta aquela música que você cantava lá atrás, que diz: por que se preocupar com o que há de vir, com o que virá? Por que se preocupar, por que se preocupar? Se o teu futuro está nas mãos de Deus, por que desesperar? Não temas não, porque de ti Cristo cuidará. Então ele pediu que eu cantasse essa música enquanto a gente pegava o carro e ia com ele lá para o vestibular. E assim foi, a gente cantava, a gente louvava, a gente procurava instruir os filhos da gente na palavra. E eu perguntei para eles, né, como eu falei lá no início, como eu fui como mãe,
E aí eles apontaram algumas coisas, e uma delas foi essa questão do canto, que eles lembram de quando eu louvava. E eles disseram que eu fui uma mãe carinhosa, compreensiva. Um deles falou que ele sentia que podia abrir o coração para mim e contar qualquer coisa que ele passasse. E eles concordavam desse carinho. E eles falaram sobre amar a Deus, que eles sentiam isso em nós, em mim e no Pai. Mas também chamaram atenção e concordaram também nisso, que às vezes eu fazia muito as coisas em casa e não colocava eles para fazerem, porque como eu não trabalhava fora, eu acabava assumindo tudo, né? Não tinha muita paciência para esperar que eles fizessem. E aí eles reclamaram, porque as noras que sofrem, graças a Deus, elas ensinaram bem e eles estão já fazendo as coisas em casa. Outro dia até um chegou para mim: mãe, tô sabendo fazer um estrogonofe gostoso. Olha que legal, né? Então, mães, ensinem seus filhos, não façam como eu, a fazerem um serviço doméstico, ajudarem em casa. Cada fase é uma fase, então às vezes ele só pode fazer uma coisinha, daqui a pouquinho pode fazer um pouquinho mais. Então eu pisei na bola aí. Aí outra coisa também que eles falaram da questão da alimentação, que às vezes eu dava bobagem para eles comerem, né? Doces, essas coisas, que hoje eles sofrem um pouquinho, porque eu acabei viciando eles no doce. E assim é. E eu louvo a Deus porque hoje, por exemplo, vocês têm um canal como esse aqui do Mães com Fé. Então aproveite, né, tudo que há de bom, tudo que pode te abençoar. Ouça, reflita, cresça. Então se eu tivesse na época tanta informação como hoje eu tenho, eu creio que teria sido melhor. Então vamos ouvir e reter aquilo que é bom. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pessoal que cuida aqui de Mães com Fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a bênção do nosso Pai, esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.